Bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Amados irmãos, é com motivo de muita alegria que estamos aqui mais uma vez para prestar um culto de louvor e gratidão ao nosso Deus, aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Sabemos que nesse período de pandemia que estamos vivendo, onde há um desencontro de informações, onde todo mundo, muita gente nervosa, muita gente preocupada, e nós, como povo de Deus, devemos nos apegar cada vez mais a Deus e lembrar da palavra dele, onde Jó diz, lá no capítulo 19, versículo 25, porque eu sei que o meu Redentor vive e que, por fim, se levantará sobre a terra. É nessa confiança no nosso Deus, sabendo que tudo está sob o seu controle, que nada acontece sem a sua permissão, é que nós devemos nos agarrar, é onde nós devemos nos fortalecer na sua palavra. Que na sua palavra nós possamos encontrar conforto para o nosso coração, alívio para o nosso espírito, fortalecendo na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ele traz essa paz que o mundo não entende, uma paz que vai além do entendimento humano, onde a gente pode confiar, saber que ele é um Deus que zela por cada um dos seus filhos. A sua palavra diz que ainda quando a gente está dormindo, Deus está trabalhando por nós. Isso é um Deus maravilhoso, ao qual a gente se alegra em poder contribuir com o seu reino, de poder estar aqui nessa manhã para trazer esse culto, prestar esse culto a ele, e juntamente com vocês aí de casa, podemos adorar o seu santo nome. Eu quero convidar você agora, nesse momento, que nós possamos inclinar nossas cabeças e fechar os nossos olhos e orar ao nosso Deus. Pai querido, Pai amado, te louvamos, ó Deus, porque tu és um Deus que está acima de todas as coisas e que nada sai do teu controle. Te louvamos, ó Deus, porque tu és um Deus que cuida daquele que te busca, que cuida daqueles que te amam. E que a tua palavra, ó Pai, que é imutável, porque é fiel, ó Pai, tem prometido isso para cada um de nós. Que nós possamos, ó Deus, nessa manhã, tributar a ti, ó Deus, o culto que é devido. Que não seja apenas, ó Pai, algo superficial, mas que seja algo que venha do nosso íntimo. Que possamos estar derramando nossos corações diante de ti, te dizendo muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque tu tem cuidado dos teus filhos, tu tem cuidado de cada um de nós, ainda mesmo que nós não mereçamos, ainda que mesmo nós venhamos tido desobedecer muitas vezes, venhamos pecar contra ti, mas tu é um Deus misericordioso. Tu é um Deus que está pronto a ouvir, que está pronto a receber a cada um que te busca verdadeiramente. Olha, Pai querido, que tu receba esse culto como cheiro suave. Que tu possa, ó Pai, se agradar de nós nessa manhã, como filho teus, que está buscando a tua presença, ó Pai. Olha, Pai querido, Pai amado, que cada lá, ó Pai, que está ouvindo essa mensagem, vendo essa mensagem, esse vídeo, ó Deus, que possa ser abençoado, que o teu Santo Espírito possa encontrar lugar, ó Deus, que a paz, ó Pai, possa reinar nesse lar. Se tiver medo, se tiver enfermidade, qualquer problema que estejam passando, ó Deus, que possa estar levando agora paz, tranquilidade, alívio para as almas, ó Deus. Olha, Pai querido, Pai amado, continua com cada um de nós, continua através do teu Santo Espírito nos capacitando para melhor te servir, para melhor prestar um culto a ti, ó Pai. Obrigado por tudo, meu Deus, obrigado por essa manhã, pelo dia que tu concede a cada um de nós. Te pedimos, ó Deus, que tu seja durante todo esse momento, por cada um dos teus filhos que vão estar envolvidos diretamente ou indiretamente. Que tu receba de nós todo louvor e toda adoração. Eu que peço em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, nesse momento, nós vamos agora ouvir um louvor por parte do irmão Paulo, e que cada um de nós possamos fazer desse louvor uma verdadeiramente culto ao nosso Deus, uma verdadeira oração ao nosso Deus. Irmão Paulo. Graças a paz, irmãos. Vamos ao Senhor esta manhã, inicialmente com duas canções.
Que os irmãos possam louvar também em suas casas ao Senhor e que nosso culto aqui seja entregue a Deus e apenas a Ele. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação.
som de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome. Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu iluminas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Que Deus nos abençoe. Amém. Glória a Deus. Que Deus seja louvado a cada dia em nossa vida. Romano 11:36 diz o seguinte: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém, meus irmãos? No Salmo 116, capítulo 1, no Salmo 116 diz: ama o Senhor porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto invocarei enquanto viver. No 5 diz assim: piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. Volta, minha alma, para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. O 8 diz: porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Diante de tudo isso, ele conclui dizendo o seguinte, no 12: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Que podemos fazer essa pergunta para cada um de nós a cada dia, que podemos refletir nessa palavra, que daremos ou que estamos dando ao Senhor por todos os benefícios, não como uma forma de recompensar, não, mas como uma forma de gratidão pelo que ele já fez e tem feito por nós, pela vida de Jesus Cristo, que morreu lá na cruz do Calvário, para que hoje eu e você tivéssemos paz com Deus. Amém, irmão? Eu convido a você a estar abrindo a sua Bíblia. No Salmo 84, a gente vai ler esse salmo e vou estar lendo, e que vocês possam estar acompanhando. E que essa palavra venha encontrar morada em nossos corações. Que venha nos fortalecer e nos alimentar nessa manhã. Salmo 84 diz assim a palavra do Senhor: como eu amo o teu templo, ó Senhor Todo-Poderoso. Como eu gostaria de estar ali. Tenho saudade dos pátios do templo de Deus, ó Senhor. Como todo meu ser, canto com alegria ao Deus vivo. Ó Senhor Todo-Poderoso, meu Rei e meu Deus, perto dos teus altares, os pardais constroem o seu ninho, e as andorinhas fazem a sua casa, onde cuida dos seus filhotes. Felizes são os que moram na tua casa, sempre cantando louvores a ti. Felizes são aqueles que de ti recebem forças e que desejam andar pelas estradas que levam ao Monte Sião. Quando eles passam pelo Vale das Lágrimas, ele fica cheio de fontes de água, e as primeiras chuvas o cobrem de bênçãos. Enquanto vão indo, a força dele vai aumentando. E eles verão o Deus dos deuses em Sião. Escuta a minha oração, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ouve-me, ó Deus de Jacó. Ó Deus, abençoa o nosso protetor, o rei que tu escolheste.
É melhor passar um dia no teu templo do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu gostaria mais de ficar no portão de entrada da casa do meu Deus do que morar nas casas dos maus. O Senhor Deus é a nossa luz e o nosso escudo. Ele ama e honra os que fazem o que é certo e lhes dá tudo o que é bom. Ó Senhor Todo-Poderoso, como são felizes aqueles que confiam em Ti. Amém, amados irmãos? Que você possa receber essa palavra, que você possa crer nessas promessas do Senhor para a sua vida, para a minha vida, para a vida da nossa família. Que o Senhor Todo-Poderoso, e Ele diz, são felizes aqueles que confiam nesse Deus que cuida de tudo, nesse Deus que provê tudo em nossas vidas, que não deixa faltar nada, que Ele sempre supre as nossas necessidades. Amém? Eu convido mais uma vez o nosso irmão Paulo para ele estar entoando mais alguns louvores ou um louvor, não sei como é que o irmão Paulo vai fazer, mas que possamos louvar com o irmão Paulo ao nosso Deus. Vamos louvar o Senhor com mais um louvor e damos andamento ao culto. Esse louvor os irmãos conhecem, com certeza, então cantem conosco em casa, né? Em casa todos podem cantar sem máscara, então fica até mais fácil de respirar e de cantar junto. Vamos ao Senhor. Tu, Senhor, és a minha força e o meu escudo, minha redenção, o meu cântico é todo teu, como oferta viva em teu altar. Tu, Senhor, és a minha força e o meu refúgio, minha redenção, o meu cântico é todo teu, como oferta viva em teu altar. Aplaudimos o teu santo nome, ó Deus. Confessamos com os nossos lábios teu poder. Magnífico, soberano, sublime e glorioso, que restaura a alma e o coração. Tua beleza resplandece em meu viver. Tua beleza resplandece em meu viver. Tua beleza resplandece. Tua beleza resplandece. Tua beleza resplandece em meu viver. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aplaudimos o teu santo nome, ó Deus. Confessamos com nossos lábios teu poder.
magnífico, soberano, sublime e glorioso, que restaura a alma e o coração. Tua beleza resplandece em meu viver. Tua beleza resplandece em meu viver. Tua beleza resplandece. Tua beleza resplandece. Tua beleza resplandece em meu viver. Aleluia. 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 Amém, irmãos? Amém. Obrigado, irmão Paulo, por essa participação. E eu confesso, amados irmãos, que muitas vezes a obra do Senhor, ela é sacrificada, ela é difícil de fazer, mas o prazer que ela nos traz, que ela nos gera, depois que a gente faz a obra de Deus, é incomparável. E eu digo a você que vale a pena se envolver na obra de Deus, vale a pena fazer a obra de Deus, independente da área que você esteja atuando, que você possa saber, mesmo com sacrifício, com dificuldade, mas o prazer que você vai sentir depois de que você faz a obra de Deus é um prazer que só Deus pode explicar. E é muito bom poder fazer parte da obra de Deus, contribuir para o reino de Deus. Muitas vezes a gente coloca limite em nós mesmos, achando que não somos capazes. Mas Deus é que nos capacita. E eu desafio a você a não ficar parado na obra de Deus, a não ficar apenas, se contentar apenas ficar sentado, mas que realmente você possa se envolver, dizer assim como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Olha, está precisando, eu estou aqui pronto para trabalhar, pronto para ajudar, e com certeza você vai ser bem-vindo e a sua ajuda vai ser de grande valor para a obra de Deus. E quem vai dar a recompensa a você é o próprio Deus. Amém? Amados irmãos, chegou o momento da gente ouvir a palavra de Deus agora de uma forma explicada através do nosso irmão Diácono Felipe. Então, que nós possamos agora inclinar novamente a nossa cabeça, fazer uma oração para que Deus possa falar tudo aquilo que Ele tem para cada um de nós nessa manhã. Olha, Pai querido, Pai amado, desde o momento que Tu falaste aos nossos corações, através da Tua palavra que foi lida, através dos louvores que foram entoados pelo Teu Filho, agora chegou o momento de Tu falar através da Tua palavra lida e explicada. Que o Teu Santo Espírito prepare cada coração. Que aquilo que não possamos compreender pela razão humana, pela nossa inteligência, mas que o Teu Santo Espírito revele a cada um de nós. E que possamos nessa manhã ser alimentado, fortalecido. Te pedimos, ó Deus, que Tu seja com o Teu servo Felipe. Que ele seja, mais uma vez, um instrumento vivo em Tuas mãos. E que ele venha falar aquilo que Tu propôs em seu coração. Continua abençoando o Teu filho, continua abençoando a sua família, continua abençoando a família do Paulo, a sua vida, ó Pai, o Júnior, que também tem dado um suporte a esse trabalho, e abençoa cada um ouvinte nessa manhã, que possamos ser alimentados e impactados pela Tua palavra. Te agradecemos por tudo, por todo esse momento. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmão Felipe Paiva está agora com a oportunidade. Graças, Pai, meu irmão. Seja bem-vindo. Amém.
Desde já, eu quero agradecer a companhia de todos os irmãos da nossa igreja. Tenho visto aqui algumas postagens, isso é interessante e agradável, porque um trabalho que foi permitido quando o pastor Eude conversou conosco e ele franqueou a possibilidade de fazermos esse trabalho, ainda que não estivéssemos no templo físico, mas é uma demonstração, uma prova do quanto a igreja ela se reúne em suas casas, cada membro, cada família acessando a rede social, e não somente pelo fato de transmitir o culto, mas estarmos juntos em espírito e em verdade, louvando ao Senhor, na certeza de que onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele se fará presente. Creia, meu irmão, que da mesma forma que eu passo a entender pela fé de que Deus ele se faz presente no meu lar, que nesse exato momento Deus também possa estar presente em sua vida, na sua casa, no seu lar, abençoando grandemente e ricamente a sua vida e a vida da sua família. Eu louvo a Deus pela vida da nossa igreja, por saber que, a despeito de não podermos nos reunir no templo físico, mas temos esse canal, temos essa possibilidade de cultuarmos a Deus, de estudarmos a sua palavra e refletirmos acerca do texto bíblico. Eu convido todos os irmãos que assim nos acompanham nesse momento a abrir a palavra do Senhor que se encontra no livro de Salmo, número 125. Sempre quando possível nós temos feito uma explanação acerca dos salmos de romagem e, como nós já havíamos comentado, é um saltério, é uma coleção de 15 salmos, que vai do Salmo 120 ao Salmo 134, e é interessante refletir não apenas na composição, mas a mensagem que esses salmos nos traz e o quão é viva até hoje, mesmo com o passar do tempo, e a mensagem ela se torna bastante atual em nossos dias. Salmo 125 são apenas 5 versículos e nós iremos ler. Diz o seguinte, a palavra do Senhor no Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores, e haja paz em Israel. Quando nós passamos a refletir sobre esses 15 salmos que compõem essa coletânea, que ficou intitulada ou conhecida como Salmos de Romagem, os Salmos de Degraus, ou Salmos de Subida, eu sempre fiz questão de dizer o porquê do contexto dessa nomenclatura e por que é que esses 15 salmos recebem esse nome de maneira tão própria e fazem parte justamente de uma situação que não se encontra dispersa no livro de Salmos, dentre os 150 salmos, mas eles estão bem ajustados, bem aglutinados, embrincados em seus temas e também na sua coletânea. É interessante saber que, consultando aquilo que ficou registrado na cultura judaica, esses salmos receberam esse nome pelo menos por 4 conjugações ou 4 teorias, queira você dar o nome ou a aplicação que você achar mais conveniente. Mas se faz necessário, ou pelo menos relevante, expô-las para que a gente possa compreender o porquê desses salmos estarem não apenas registrados, mas eles estarem ligados um ao outro. A primeira explicação diz ao fato de que esses salmos eles poderiam retratar ou revelar um momento triste, trágico, sórdido, traumático, sofrível em que o povo de Deus se encontrou durante os anos que esteve no cativeiro babilônico. Esses salmos refletem de uma maneira muito clara, ou pelo menos evidente na mente de muitos, que o sentimento de composição, bem como também o fato deles refugiarem-se em Deus, confiarem unicamente no Senhor e repudiarem toda a sorte de iniquidade, bem como também o pecado, a maldade que há no coração dos homens,
perversos que afrontam a Deus com as suas inquietações, bem como também com a sua idolatria. Então, esses salmos, na mente de muitos, faria alusão justamente a esse período em que o povo de Deus esteve cativo nos domínios da Babilônia e que, por não estarem na terra de Jerusalém, cultuavam a Deus mediante o saltério, mediante a composição desses 15 salmos. Uma outra teoria, dentro da tradição judaica, seria o fato de que quando havia o culto, a celebração a Deus no templo, o átrio em que dividia justamente onde as mulheres congregavam para aqueles em que era recepcionado pelos homens, havia uma distinção, uma elevação de 15 degraus. E no momento em que os levitas adentravam justamente pelo átrio, no templo do Senhor, e na subida de cada um desses degraus, então cada um desses salmos era entoado, da passagem de um degrau para o outro. Então, enquanto se estava no patamar de um degrau, era entoado um cântico. Passado para o degrau seguinte, um novo cântico dentro desse saltério de 15 salmos era entoado até que toda a trajetória dos 15 degraus fosse concluída e os levitas pudessem passar pelo átrio em que estavam reunidos os homens de Israel. Uma outra teoria diz respeito ao fato de que os judeus entendiam que a escala progressiva em que esses salmos foram organizados no conjunto de 150 salmos que compõem o livro de Salmos reflete o fato da maturidade espiritual que cada servo de Deus, cada homem de Deus poderia usufruir em confiar em Deus. Então, por essa razão, você pode perfeitamente constatar o fato de que no Salmo 120 há uma exposição dos homens caluniadores. O Salmo 121 vai falar de que, a despeito das adversidades, ainda assim é possível olhar além dos montes. No Salmo 122 vai falar da realidade de estarmos congregados, reunidos. E esse Salmo 122, ainda que esteja dentro da Antiga Aliança, dentro do Antigo Testamento, é uma reflexão bastante interessante para apontarmos aquilo que ficou conhecido como os desigrejados e que combate veementemente essa ideia de que é possível ser igreja de Cristo sem estar congregando com a igreja, com o todo. Então o salmista vai dizer abertamente: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não há uma conjugação apenas na primeira pessoa do singular. Alegrei-me quando me disseram, eu vou à casa do Senhor, não. Mas vamos à casa do Senhor. Eu sei que nesse exato momento nós estamos impedidos por questões protetivas, de saúde sanitária, devido a esse período pandêmico, mas não há sentimento, não há regozijo, não há alegria maior do que quando nós podemos nos reunir na casa de Deus e prestar a Ele o culto que a Ele é devido. A quarta teoria, e essa é a que, de certa maneira, eu tenho perfilado, ou pelo menos tenho me alinhado melhor, por entender que esses salmos, eles eram entoados nos momentos em que muitas caravanas que se encontravam dispersas, longe dos domínios de Israel, por questões de exílio, por questões de perseguição religiosa, pelas mais variadas realidades em que o povo de Deus sempre se encontrou na história da humanidade. Então, muitos pais de família reuniam justamente seus clãs, suas famílias, e marchavam, em peregrinação até Jerusalém para celebrar uma dessas festas que compunham o calendário judaico, mas que, muito mais além do que o entendimento de uma celebração cultural, religiosa, estava o sentimento, estava a apreensão, estava o desejo de que, com toda a congregação de Israel, a conjugação das 12 tribos, a aliança estabelecida por Deus na pessoa dos patriarcas, então essa demonstração de fé fazia com que o pai de família reunisse toda a sua família, conjuntamente os seus bens, e fosse até Jerusalém. É importante saber que durante esse período de peregrinação, que fazia com que muitos pais de família, que muitos homens de Deus saíssem de suas tendas e fossem até Jerusalém para estar ali reunido, essa travessia, essa peregrinação, ela era marcada por inúmeros perigos. Muitas famílias estavam ali entregues, de certa maneira, ao relento, ao sol, à chuva, à noite, ao frio, ao calor, a todas as intempéries da vida. Estavam entregues também aos infortúnios da viagem. Muitos grupos de beduínos e assaltantes espreitavam justamente aquelas rotas e os caminhos a fim de assaltarem muitas dessas caravanas. E o fato de entoar esses cânticos, tanto de dia quanto à noite, durante toda a peregrinação, não era apenas uma questão de passar o tempo,
de simplesmente matar o tempo durante a viagem, mas estava residindo no fato de manter a fé aquecida no coração dos inúmeros viajantes e demonstrar, tanto para com a família quanto para os servos daquele senhor, daquele pai de família, a realidade que eles podiam sim, a despeito de todas as adversidades da vida, manter a fé ancorada em Deus. Meus irmãos, isso reflete a vida espiritual de cada um de nós. Se você for observar a nossa trajetória até a eternidade, até a terra prometida, até a Canaã celestial, ela é marcada nesse mundo justamente pelo fato de sermos peregrinos nessa terra. De habitarmos nessa terra, mas não nos identificarmos com esse mundo. Cumpre-se em nós a realidade, como disse o apóstolo Paulo, não há em nós nenhum sentimento de conformismo nesse mundo. Enquanto aqui estamos peregrinando, estamos marchando rumo a Jerusalém celestial. Mas esse caminho, essa trajetória espiritual nossa nesse mundo, é marcada justamente pelas intempéries da vida, pelos momentos mais sórdidos em que nos encontramos, pelas adversidades que muitas vezes saltam a nossa existência, pelos absurdos da vida, pelas incongruências, por tudo aquilo que muitas vezes nos atemoriza e que nos coloca no canto da parede e que nos questionam muitas vezes onde está o Deus em que confiamos, em quem cremos. E esses salmos de romagem refletiam justamente a fé e a esperança por parte daqueles homens que iam até Jerusalém para celebrarem a Deus, mas que, de certa maneira, a entoação, a celebração já começava da saída de suas casas até a chegada de Jerusalém. E as festas que eles celebravam, dentre tantas, pelo menos 3, eram as mais recorrentes e as mais importantes. Uma delas era a Páscoa. É interessante que nesses dias aqui em casa, Atos ele tem tido um desejo muito grande de acompanhar justamente a história de Moisés e as cenas muito importantes nos filmes que ele assiste, ele é de criança, que refletem justamente essa questão. E uma das cenas que arrebata o coração dele é quando acontece a morte dos primogênitos e que Deus institui a Páscoa, estabelecendo justamente que o povo passasse nos umbrais das portas a marca do sangue, para que o anjo da morte, quando visitasse o Egito, não pudesse adentrar aquela casa onde estava salpiscada com o sangue do cordeiro, a fim de tirar o primogênito que lá habitava. E é interessante porque mesmo na mente de uma criança, ele estabelece o entendimento e pelo menos a devida interpretação de que onde está o sangue do cordeiro, onde está a marca de Cristo, onde está a aliança de Deus sobre os seus, então a morte, o devorador, o anjo que estabelece justamente os juízos de Deus, ele não pode tocar porque Deus estabeleceu a sua aliança sobre nós. E perceba, meus irmãos, que ainda que estejamos em casa, ainda que estejamos isolados, assim como o povo de Israel esteve naquela noite, na terra de Gósen, nos domínios do Egito, para aguardar justamente a libertação do Senhor, nós podemos também entender perfeitamente que em nossas casas ainda aguardamos a libertação de Deus, não no sentido de um cativeiro espiritual, mas a libertação de vencermos toda essa pandemia que se alastra e campeia esse mundo. É triste, meus irmãos, a realidade espiritual em que o mundo se encontra, bem como também como reflexo de toda essa triste realidade em que nos encontramos nesse cenário pandêmico. Isso é fato. Vizinhos à nossa esquerda, à nossa direita, estão sofrendo. Quantas famílias se encontram enlutadas? Mas a nossa fé em Deus nos faz querer, anelar e desejar que todos os dias, sobre a mim e sobre a tua casa, esteja a marca do sangue do Cordeiro. E para nós, Páscoa não é o que está prestes a acontecer na proximidade do final desse mês de março, início do mês de abril, mas desde o dia em que nós fomos libertos do cativeiro de escravos de Satanás, pela mão daquele que venceu a morte, o inferno e o diabo, nós celebramos a Páscoa todos os dias. E é por essa razão que nós podemos confiar em Deus, porque o maior sinal de libertação ele já realizou em nossas vidas. Foi nos retirar do império das trevas e nos colocar e nos transpor para o império do Filho do seu amor. A segunda festa, dentre as quais era considerada uma das mais importantes, era justamente a festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes era celebrada num domingo, assim como nós celebramos o culto ao Senhor, o dia de descanso, né, que nós nos reunimos para adorá-lo na beleza da sua santidade.
Era uma festa que reportava justamente para o início da colheita, para as primícias. A consciência de que, se Deus abençoasse aquele ano da fertilidade, da colheita, daquilo que Ele podia nos dar, não por sermos bons, não por sermos merecedores, mas pela extensão da sua fidelidade, então o povo de Israel, no dia de Pentecostes, ofertava a Deus dentre todas as suas primícias. E eram as primícias do campo, tanto na agropecuária, daquilo que o gado podia produzir, como também naquilo que o plantio dos homens lavradores podiam lhe ofertar e lhe conceder. No Novo Testamento, essa festa foi celebrada e ela marca, na nova aliança, justamente o derramamento do Espírito Santo na vida de todo aquele que confessou a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. A partir do momento, você, meu irmão, que aceitou a Cristo, houve um Pentecostes em tua vida, não tem como nos desvencilharmos dessa realidade. E Pentecostes na vida da igreja, no derramamento do Espírito, ele não se torna uma evidência notória, no sentido de falarmos apenas línguas estranhas, como muitos apontam, muitos alegam. Mas Pentecostes para nós, na verdade, é o selar do Espírito Santo de Deus, preparando-nos, ratificando-nos, justamente para o grande e glorioso dia do Senhor, que é a tão esperada redenção de nossas vidas. É quando tudo aquilo que é corruptível, tudo aquilo que é mortal, há de se revestir em imortalidade e em incorruptibilidade. Pentecostes é uma prova disso, de que Deus firmou sobre a vida da igreja a realidade pactual dele, com o seu Filho Jesus Cristo, o qual é derramada sobre a vida da igreja. Hoje, é por essa razão que é possível eu e você entendermos a realidade de que quem é escravo e aceita Cristo é livre, de que não há na igreja mais a ideia de citra, de bárbaro, de judeu, de grego, de livre, de escravo, não, porque todo aquele que aceita a Cristo, aceita ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, torna-se igreja. E a terceira festa, dentro do calendário judaico, era a festa do tabernáculo. A festa que simbolicamente representava o fato de que Deus estava no meio do seu povo, de que a glória do Senhor estava no meio do seu povo. Por mais que o tabernáculo fosse justamente algo móvel, né, que a depender de onde o povo de Deus se encontrasse no deserto, até a chegada a Canaã, ali onde estabelecia-se o acampamento do povo de Israel e o tabernáculo era firmado, então o povo de Deus tinha consciência de que Deus estava no meio do seu povo. Esse tabernáculo hoje, por mais que tenhamos o nosso templo, por mais que seja um marco distintivo ali na Rua do Limoeiro, por mais que nós nos congreguemos naquele espaço físico, né? Por mais que sintamos acolhidos, aconchegados, por mais que tenhamos toda uma infraestrutura, mas tenho absoluta certeza que quando lemos a palavra do Senhor, a consciência que temos é de que Deus ele não escolheu um lugar físico para habitar. Deus habita num plano, numa órbita infinitamente superior à nossa. Deus habita numa atmosfera completamente diferente da nossa. Deus ele não está adstrito, vinculado, nem muito menos subjugado a uma realidade temporal, espacial ou circunstancial, como eu e você. Deus escolheu justamente as nossas vidas. Nós somos templos vivos da presença do Espírito de Deus. E quando nós nos reunimos, quando nós nos congregamos, aí sim existe o tabernáculo de Deus sobre nós e no meio do seu povo. Quando nós nos reunimos na presença de Deus, tenha absoluta certeza, ele se compadecerá de nossas almas, não porque nós merecemos, mas porque ele estabeleceu como princípio para a sua habitação perpétua no meio do seu povo, de que ele faria justamente reviver o espírito do quebrantado e acalentaria, ele consolaria a alma do abatido. Então é por essa razão, meus irmãos, que nós nos congregamos e estamos reunidos em um só espírito, para demonstrarmos justamente a verdade da nossa celebração e do nosso culto a Deus. Esse mesmo sentimento, ainda que na antiga aliança, residisse, habitasse, fizesse a consciência do povo de Israel, hoje ela extrapola por meio da fé e da graça revelada em Cristo Jesus aos nossos corações e por isso podemos celebrar a Deus ainda que estando em nossas casas para cultuarmos na beleza da sua santidade. Esse composto de 15 salmos apresenta algumas outras curiosidades. Existem alguns salmos anônimos aqui que nós não sabemos quem foram
os seus autores, mas pelo menos sabemos que 4 dentre esses 15 foram compostos por Davi. São justamente os Salmos 122, 124, 131 e 134. Apenas um salmo foi composto pelo seu filho, Salomão, que é o Salmo 127. E o salmo em que lemos, o Salmo 125, ele é um salmo cuja autoria é anônima. Nós não sabemos quem compôs esse salmo, mas que, de certa maneira, ainda que não saibamos quem o compôs, quem escreveu suas linhas, suas estrofes, mas pelo fato de estar na palavra de Deus, então cremos que é revelação de Deus e por essa razão constitui palavra inerrante, infalível da parte de Deus para nós. Gostaria que você mantivesse a palavra de Deus aberta aí no Salmo 125, para que a gente pudesse refletir sobre esses 5 versículos, os quais compõem esse salmo de romagem, o Salmo 125. Primeira realidade que eu gostaria de mencionar a vocês, como é a vida daqueles que confiam em Deus. O que caracteriza a vida daqueles que confiam em Deus? Encontra-se justamente nos versículos 1 e 2. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia. E eles começam, pelo menos esses 2 versículos, já entoam diante dos nossos olhos a realidade daqueles que confiam em Deus. Diz o seguinte: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Em algumas traduções, firme está para sempre, ou está firme para sempre. E o versículo 2 diz: como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Perceba que o salmista, na composição, tanto no versículo 1 quanto no versículo 2, ele faz questão de dizer o seguinte, que os montes do Senhor, ou mais precisamente o Monte Sião, ele não se abala, mas permanece firme para sempre. Ele pega uma aplicabilidade espiritual, melhor dizendo, uma aplicabilidade real, visível, uma promessa focal, e na mente do salmista, o Monte Sião, a morada de Deus, na perspectiva de Israel, era um monte que não se abalaria e que permaneceria firme para sempre. E no versículo 2 ele faz justamente uma analogia, um contraponto, uma realidade aplicada espiritual na vida daqueles que esperam e confiam no Senhor. E ele diz: assim o Senhor, em derredor do seu povo, ele permanecerá para sempre. Na proporção em que aquilo que o salmista consegue visualizar no Monte Sião e que permanece para sempre, ele entende também que em torno do seu povo, o fato do povo de Deus não se abalar, não se esmurecer, não se desfalecer, é pelo fato de que Deus está no meio do seu povo e ele estará para sempre. Meus irmãos, é curioso a gente entender, ou pelo menos o convite de entendermos o que significa o Monte Sião. A citação que se encontra em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 7, diz respeito ao fato de que quando Davi ele é ungido rei, e ele foi ungido rei, de acordo com a descrição do texto bíblico, aos 30 anos de idade, quando já havia dominado os territórios de Jerusalém, a última possessão, ou pelo menos a última parte que faltava para o domínio de Davi, e assim constituir o seu reinado sólido, pelo fato de Deus tê-lo ungido como rei, era justamente esse Monte Sião que era habitado pelos jebusitas. E quando Davi, empenhado por Deus, direcionado por Deus, demonstrou o desejo de conquistar o Monte Sião e ali edificar o palácio real do rei de Israel, e que posteriormente configuraria o desejo dele de edificar o templo do Senhor, que posteriormente seria edificado pelo seu filho, o rei Salomão. Então os jebusitas, eles disseram que até os cegos e os surdos iriam rivalizar contra os interesses de Davi. No entanto, a força de Davi, o fato dele ganhar as campanhas e ser o que foi enquanto rei, servo de Deus, não advinha do seu próprio braço, nem da sua capacidade, mas por aquilo que Deus o direcionava. E ele venceu justamente os jebusitas e sobre o Monte Sião estabeleceu o palácio real e posteriormente viria a ser construído o templo que marcaria justamente o local de adoração ao Deus na cultura e na tradição judaica. É interessante que a palavra Sião significa castelo, significa fortaleza. E não é à toa que o salmista, ao usar a figura do Monte Sião,
uma vez que ele também entendia que era o castelo, que era a fortaleza, e essa fortaleza, esse castelo, na perspectiva do salmista, dentro de um arcabouço espiritual, era algo intransponível, invencível, inexpugnável. Por essa razão ele diz, a mesma realidade aplica-se naqueles que confiam em Deus, e eles permanecerão para sempre. Deus há de estabelecer a sua habitação no meio do seu povo para sempre. O Monte Sião, por diversas vezes, ele não somente representou a conjuntura da cordilheira, desse conjunto de montes que compunham os territórios de Jerusalém, mas também, por diversas vezes, fez alusão à própria cidade de Jerusalém e o simbolismo de que Deus se faz presente no meio do seu povo. Todavia, meus irmãos, esse salmo é um convite à confiança, é um convite ao fato de descansarmos em Deus, de mantermos justamente a nossa sensibilidade ou o nosso lado emocional, os nossos sentimentos e sentidos unicamente repousados em Deus. Essa é a passagem bíblica desse salmo, é o convite que ele nos faz. O grande detalhe é que talvez você pergunte, mas o fato de confiarmos em Deus e, paralelo a essa confiança, será que isso retira de nossas vidas ou extrai de nós, subtrai de nós os sentimentos de dúvida e medo que porventura venhamos a ter? Eu posso dizer uma coisa para você, meu irmão, sem sombra de dúvidas. O medo e a dúvida que tanto eu quanto você possamos desenvolver na nossa caminhada cristã é reflexo tão somente da nossa falibilidade humana. É reflexo não pela falta das promessas da parte de Deus, não porque a palavra de Deus, ela em algum momento, em algum lapso temporal, deixou de ser verdadeira. Não porque a palavra de Deus, em tudo quanto ela pode nos revelar, em algum ponto, por menor que seja, ela se encontrou falível. Não. O medo, a dúvida, o temor, o receio, os absurdos, os desencontros, toda a nossa intempéria, toda a nossa insustentabilidade emocional revela tão somente o triste retrato da nossa falibilidade humana. Eu sinto medo, eu sinto dúvida, e creio que você também aí na sua casa, por diversos momentos, diante da estrutura em que nos encontramos, poderosos lutando contra si a todo momento, nação se levantando contra a nação numa corrida quase que desenfreada para tentar encontrar uma cura que possa dar cabo e jeito a toda essa triste realidade que nos encontramos. Quantas e quantas vezes, na nossa dúvida e no nosso temor, nós depositamos a fé nesses homens dentro do seu conhecimento e na corrida que eles podem fazer para encontrar a cura, a solução para todo esse terror que tem justamente singrado o coração de muitos habitantes nesse planeta. Quantas e quantas vezes, pelos números alarmantes de contaminados, de infectados e da morte, eu e você nos levantamos de manhã sem esperança, sem expectativa e, por que não dizer, sem a certeza de que iremos viver. É plenamente perfeito, meus irmãos, sentirmos medo dentro de uma conjuntura subjetiva. E quando essa conjuntura subjetiva, ou seja, que há em nós, que há dentro de nós, ela extrapola os nossos sentidos e desemboca justamente num medo coletivo. E aí deixa de ser medo e passa a ser terror. Quantas e quantas pessoas são peritas em testemunhar o medo que há em si e, por não controlar sua ansiedade, transferem para outros no sentimento de terror. Pessoas que não conseguem viver se não estiverem completamente atentas e atenuadas com relação ao fato de se sentir anestesiada por acompanhar o noticiário e entender que quanto mais ela está a par dessas informações, então ela pode trazer para si um refrigério. Mas passados justamente os momentos de informação, então o medo subjetivo se alastra e esse medo subjetivo o impele para que essa pessoa possa contaminar a tantos outros. Na história da palavra de Deus, pelo menos na narrativa bíblica, no contexto e na conjuntura de muitos servos de Deus, é possível ver essa mesma triste realidade acerca do medo e da dúvida. Veja o caso de Abraão. Ele confiou em Deus, conforme diz a descrição bíblica em Gênesis capítulo 12. Saiu da sua parentela, deixou a casa de seus pais
e rumou para uma terra que ele não sabia onde era, confiando num Deus que ele não podia manipular, numa fé que se transfigurava dentro de uma perspectiva muito mais abstrata do que concreta, conforme os ídolos que ele fabricava na casa de seu pai, mas ele confiou em Deus e caminhou com Deus. Talvez por esse primeiro momento na trajetória de Abraão, esse homem pudesse transparecer para mim e para você que seria um homem acima da média. Seria um homem acima da mediocridade, seria um homem acima do medo, do terror, do pavor e da dúvida. Mas quando ele começa a caminhar com Deus, ele percebe também que no decorrer dos anos, a promessa que Deus lhe havia feito parecia tardar, parecia não acontecer, parecia que não viria. E o homem que confia em Deus, que sai da casa do Pai de todo sentimento protetivo, agora ele desconfia de Deus e, de acordo com a lei do seu povo, ele deita-se com a serva, com a ama da sua esposa e tem um filho. Então Deus diz: olha, não foi dessa maneira que eu te prometi. O filho que eu haveria de gerar por meio de ti sairia das tuas entranhas, do teu casamento, e não pela tentativa de ajuda que tu querias, ou pelo menos pretendias me dar. Veja o caso de Noé, um homem que encontrou graça aos olhos de Deus, mas que diante da pregação, do testemunho, de arquitetar uma arca, de pregar durante 120 anos, e anunciar o dilúvio e o juízo de Deus, ainda assim ora a Deus pedindo a porção dobrada do seu Santo Espírito para poder lidar com aquele povo que era incrédulo e perverso. Veja o caso de Moisés, um homem que tem um contato com Deus face a face e o consegue enxergar numa sarça ardente, que tira as sandálias dos seus pés para habitar num terreno próprio, o qual é conjecturado pelo próprio Deus como sendo a realidade sagrada. E ele vê o santo dos santos, ele vê o único que é santo. Mas aí, diante do desafio e da missão, ele disse: eu sou um homem pesado de língua, não sei me portar, eu conheço a Faraó porque convivi com ele enquanto lá estive, mas quando eu me portar lá, vão me acusar do assassinato que cometi e vão tirar a minha vida. Então é preciso que Deus, do alto, coloque em nossos corações a certeza que nos falta, a confiança que parece se esvair nesses momentos de luta e de dor, de tantas incertezas e dúvidas. E somente Deus, meus irmãos, não é um livro de autoajuda que vai nos dar a confiança de que precisamos. Não é um livro de autoajuda que vai nos impelir, nos motivar, nos direcionar, nos fazer caminhar, mas é ajuda que vem do alto. Somente a ajuda que vem da parte de Deus é que pode nos manter de pé até hoje. E se estamos vivos, se estamos de pé, se Deus tem suprido as nossas necessidades, tenha absoluta certeza, não é porque mereçamos, mas é tão somente a sua graça e o seu favor que nos alcança dia após dia. Deus, ele conhece tanto a nossa fragilidade e sabe das nossas nuances, do medo e do terror que nos apavora, que quando Moisés faleceu, o primeiro momento de contato que ele teve com Josué, conforme está lá no livro de Josué, capítulo 1, os versículos de 5 a 8, Deus, ele tratou de maneira tão direta, tão contundente com Josué, para não permitir que ele, diante do desafio de conduzir o povo até a terra prometida, viesse se esmorecer. E sabe quais foram as palavras do próprio Deus ao seu servo Moisés, a melhor dizendo, ao seu servo Josué, as seguintes: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a teus pais. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Meus irmãos, a confiança de que precisamos, Deus disse a Josué, é para meditar na sua palavra dia e noite. Voltar meus olhos, voltar meu sentido, toda a minha apreensão para aquilo que o mundo vem noticiando ao longo desse tempo,
por mais informação que eu tenha, mas os números são frios e eles amedrontam. Eles vão trazer justamente na sua acidez, na mera informação, o medo e o pavor que tem alastrado o coração de milhares e milhares de pessoas. Mas olhe para essa palavra. Permita-se ser pervadido por ela e você encontrará refrigério para a sua alma e para a sua vida. Não há exposição, não há anunciação, não há revelação maior do que essa, por sabermos a realidade que por 365 versículos, um para cada dia do ano, Deus ele foi muito enfático em dizer: não temas e nem te assombres, eu sou contigo. Descansemos, meus irmãos, nessa certeza. A fé e a confiança, elas caminham juntos, de sorte que quando se tem fé, se confia. Quando se tem fé, conforme disse o profeta Isaías, é possível você andar em meio a trevas. Quando se confia, mesmo que teus olhos te traiam, mesmo que teus ouvidos te neguem, mesmo que todos os teus sentidos venham te trair, somente Deus, na pessoa do teu Santo Espírito, é que pode guiar a sua igreja. Somente Ele. E o salmista Davi, ele disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, por mais tenebroso, por mais amedrontado que eu me encontre, mas ainda assim a tua vara e o teu cajado me consolam, e ele nos guia a pastos verdejantes. Fé na fé é o que muitos cristãos têm vivido aí fora. Fé na fé é a fé no método. Fé na fé é a fé nos sentimentos. Fé na fé é a fé no embuste humano. Fé na fé é tão somente aquilo que os homens revelam, sem nenhuma firmeza, sem nenhuma solidez, mas a fé em Cristo, tão somente em Cristo, nos faz vencer as adversidades desse mundo. Nossa confiança está em Cristo e não em nós mesmos. Somos fracos, mas Ele é forte. Nós hesitamos, mas Ele é constante. Não podemos confiar em nossos sentimentos nem em nosso estado emocional. Nós confiamos em Cristo. Aqueles que chegam a Cristo pela fé não são guardados pela sua fé, mas pela fidelidade que provém apenas de Cristo Jesus. O segundo aspecto desse Salmo 125 encontram-se justamente, ou pelo menos encontra-se no versículo 3 e 5. Se os versículos 1 e 2 remetem para a realidade daqueles que confiam em Deus, então, e aqueles que não confiam em Deus? E aqueles que vivem a vida baseada em seus sentimentos, buscando os mecanismos, os meios e os métodos? Como é que eles vão de viver? Abra sua Bíblia aí, ou pelo menos mantenha aberta, no Salmo 125, os versículos 3 e 5 diz o seguinte: o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. E no versículo 5 ele continua: quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor, juntamente com os malfeitores. Porém, paz seja sobre Israel. Meus irmãos, existe um trecho na palavra de Deus, no livro de Esdras, capítulo 8, o versículo 22, mas se você abrir a palavra de Deus no livro de Esdras, capítulo 8, os versículos de 21 a 23, é interessante como nós deveríamos notar o que é de fato o jejum. Como esse servo de Deus, este juiz, ele estabeleceu o jejum para o povo de Deus. E ele diz o seguinte: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. E ele continua: porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo do caminho, porque já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Meus irmãos,
Esdras tem um sentimento louvável diante de Deus. Ele congregou todo Israel quando eles estavam justamente padecendo pelo exílio, pelo fato de terem sido espoliados, humilhados, envergonhados. E ele poderia, assim como Neemias, que foi seu contemporâneo, pedir justamente um salvo-conduto. Olha, pede aí ao rei Xerxes para que ele nos dê aí um salvo-conduto, para que possamos nos conduzir até Jerusalém e ali nos reunirmos mais uma vez. O grande detalhe é, a nossa confiança, ela de fato repousa em Deus ou repousa nos meios humanos? Se eles houvessem pedido, com certeza o rei havia franqueado. Mas o que eles fizeram? Eles jejuaram. E o jejum aqui aponta não apenas para o fato da abstinência alimentar, mas o fato de justamente romper com os mecanismos e os meios mundanos e humanos. Jejum que mira apenas para o aspecto meramente, unicamente da abstinência alimentar, ele é fraco em si mesmo. Ele não vai nos dar a consciência da confiança em Deus. Ele não vai nos reportarmos a uma vida da qual a nossa espiritualidade e o conhecimento de Deus se apregoe ainda mais em nós e por nós. E no ápice desse jejum, que é desvencilhar-se do mundo, dos meios e mecanismos humanos, e depositarmos a nossa confiança em Deus, então ele disse, eu tive vergonha, não estava no meu coração o sentimento de pedir um exército ao rei, a fim de nos conduzir até Jerusalém. E sabe por que havia vergonha? Sabe por que havia esse sentimento de não se submeter aos meios e mecanismos humanos? Porque aquele homem, Esdras, precisava impregnar não apenas na mente, mas na alma de todo israelita, que eles serviam ao Deus Criador dos céus e da terra. Ao Deus que mantém um controle sobre tudo e sobre todas as coisas. Ao Deus que não precisa dos mecanismos humanos para estabelecer a sua vontade. Ao Deus que mantém nas suas mãos a rédea da história da humanidade e que não permite que essa locomotiva chamada história da humanidade venha se descarrilhar. Por essa razão é que Esdras vai dizer, ele há de conduzir pelas suas veredas, pelo bem, por aquilo que é bom, por aquilo que é agradável aos seus olhos, aqueles que nele confiam, mas há sim de conduzir para o mal aqueles que o abandonaram. Meus irmãos, isso é muito forte para nós. Isso é muito contundente para a nossa estrutura, para a nossa realidade humana. E não apenas dentro de um convite, de uma perspectiva humana, mas enquanto servos de Deus. Será que você, depois de tudo isso, vai manter teus olhos fitos na mão de um presidente da República, dos líderes mundiais, da conjuntura, de todo esforço humano, das grandes organizações mundiais, à espera e à espreita da cura e da libertação desse mundo? Meus irmãos, há muito tempo nós fomos convidados a retirarmos a nossa fé no homem e colocar tão somente em Deus. Em Deus. Os que não confiam em Deus, ele disse, esses me abandonaram. Deus não os guia, Deus não os conduz, mas a sua igreja, o seu povo. É por essa razão que o salmista vai dizer, paz seja sobre Israel. Por essa razão, eu e você podemos dizer, paz haja sobre a igreja de Cristo. É por essa razão que nós confiamos nele. Por essa razão, Charles Spurgeon, comentando esse texto de Esdras, capítulo 2, melhor dizendo, Esdras, capítulo 8, versículos de 21 em diante, que foi o texto que lemos, para justamente apontarmos a triste realidade daqueles que não confiam em Deus. Ele vai dizer o seguinte, é interessante, como muitos cristãos, olhe que isso foi no século XIX. Spurgeon fala isso no século XIX. E ele diz, é interessante como muitos homens de Deus, muitos servos de Deus, simplesmente abdicaram da fé em Deus para depositar justamente a sua esperança nos meios, nos mecanismos e nos métodos. Ele disse, se nós reputássemos o nosso olhar para uma leitura minuciosa acerca da passagem bíblica da igreja primitiva, meus irmãos, a igreja primitiva precisava de muita coisa. Você vai ler o texto da igreja primitiva, vai dizer
que havia muitas pessoas necessitadas que congregavam ali naquela congregação, que estavam regimentadas justamente pela doutrina dos apóstolos, mas o grande diferencial é que aumentava a fé na vida daqueles que aceitavam o evangelho, mesmo diante das adversidades da vida, mesmo diante das perseguições, mesmo diante da calúnia, da mentira e de tudo aquilo que se levantava contra a igreja de Cristo Jesus. Mas nunca a igreja de Cristo, a igreja primitiva, se submeteu aos ditames de Nero enquanto imperador. Nunca a igreja de Cristo se submeteu ao vaticínio impregnado justamente na pessoa do imperador romano, permeada justamente pela Pax Romana. Nunca tiveram esse sentimento. Eles podiam pedir as riquezas, podiam fazer conluio, podiam fazer as suas arrumações, as suas trampolinagens, os seus acordos com o imperador romano, mas eles não aceitaram isso, porque a confiança deles estava justamente em Deus. E é por essa razão que você olha para o texto bíblico e percebe: aqueles que nada tinham, nada faltavam. Mas aqueles que muito tinham, nada sobravam, porque uma era só fé e a comunhão no coração dos crentes da igreja primitiva. Meus irmãos, eu acredito que Deus, ele pode sim realizar a sua vontade e dirigir os métodos e os meios em favor do seu povo. Mas não pense você que é aquele que é criador de todas as coisas e que domina sobre tudo e sobre todos, ele precise de algo que possamos ofertá-lo, porque ele tem falta de alguma coisa. Meus irmãos, pare para pensar: aquele que traz à existência todas as coisas pela palavra do seu poder, poderia sentir falta de alguma coisa? Poderia, diante da sua amplitude, diante da sua eternidade, diante do fato dele ser o que é, sentir falta de alguma coisa que, porventura, ele não pudesse providenciar? Aqueles que não confiam em Deus, meus irmãos, vão viver justamente à espreita do braço do homem. E o braço do homem pode falhar. O braço do homem não consegue compreender, alavancar, elencar o que há de nos acontecer amanhã ou depois. Mas o braço de Deus nos guia. O braço de Deus nos sustenta. É o braço de Deus quem nos mantém de pé até hoje. Meus irmãos, a confiança que nós temos em Cristo é o cerne da nossa fé. O Evangelho nos humilha. E eu sinto prazer nessa humilhação. Eu sinto prazer nessa humilhação quando eu percebo que do meu braço eu não posso me dar a certeza da qual eu preciso. De que todo o meu intelecto ele é subjugado a essa fé que eu abracei. É o Evangelho quem mostra para mim todos os dias que eu dependo e careço da graça de Deus e que seguir os passos daqueles que se desviam de Deus me levará à ruína. O salmista diz aqui, olha, o cetro dos ímpios não permanecerá. O poder, a caneta, o vaticínio, o escrutínio, seja lá qual for o nome que você dê para a vontade dos homens, a palavra de Deus diz, não prevalecerá, e não prevalecerá e nem permanecerá sobre os justos. E a realidade é para que justamente eu e você, com a condição de justos e justificados, não coloquemos a nossa mão, a nossa esperança na iniquidade. Mas aqueles que se desviam, diz o versículo 5, eles hão de caminhar por sendas, por caminhos tortuosos. E o Senhor não os conduzirá a vastos pastos verdejantes, mas há de conduzi-los justamente com os malfeitores. Meus irmãos, o cerne da nossa fé, revelada pela confiança, nos faz pensar que justamente a nossa fé habita em Cristo. A nossa fé reside em Cristo. A nossa fé, ela faz morada em Cristo. E isso significa que nós recebemos a Cristo e abraçamo-lo em plena e total confiança. Se assim não for, meus irmãos, é vã a nossa fé e em quem nós temos esperado. Em quem nós temos esperado. Se você abrir sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 4, diz o apóstolo Paulo. Os capítulos 1 e 2, Paulo já havia trabalhado acerca da supremacia de Cristo. Paulo já havia dito, ele é a exata expressão do Deus vivo. Ele e nele habita plenamente
toda a divindade de maneira corpórea. Ele é a cabeça e o primogênito dentre todos os principados. É ele, a primícia de Deus revelada a nós. E é por essa razão que aqueles que abraçaram a fé proveniente do Evangelho ainda vão dizer, como interpretação de toda a supremacia de Cristo, ele é o coeterno com Deus. Ele é o eternamente gerado. Ele é a exata expressão do Filho de Deus. E quem se aproxima de Cristo tem a exata revelação de quem Deus é. Pronto, Paulo trabalhou isso no capítulo 1 e no capítulo 2. Só por isso eu já estava plenamente convencido. Só por isso eu já estava completamente satisfeito. Por saber que meu Redentor não é um homem que ascendeu à categoria divina, mas é Deus que se encarnou e habitou entre nós, que é a exata expressão de Deus. E por essa razão, meus irmãos, Paulo vai dizer em Colossenses 3, versículos de 1 a 4, já falou da supremacia de Cristo, e aí ele vai nos convidar agora. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Aquele que nos salvou na cruz não ficou lá cravado para o resto da vida, não. Ele se encontra assentado à destra de Deus, reinando sobre tudo e sobre todos. Pensai nas coisas que são de cima. Isso é fé. Veja como a fé ela está intimamente brincada com a nossa razão. A gente não pensa mais nas coisas do mundo, ainda que essas informações cheguem a mim e a você, mas elas não alimentam a nossa fé. O que é que alimenta? É pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, a minha vida não se encontra em mim mesmo mais. Ele é a minha vida. Se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Fale da supremacia de Cristo. Fale da confiança que você tem nele. Fale da fé que habita nele. E veja o resultado. Nós seremos transformados com ele em glória. Se a tua fé, se a minha fé habitar nele, residir nele, fizer morada perpétua nele, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que é o ponto de partida e o ponto de chegada da nossa fé, aquele que é a razão pela qual a nossa fé orbita, aquele que é a razão pela qual aglutina em si mesmo toda a necessidade da fé que nós temos e mantemos nele. Ele nos transformará em glória, a despeito desse mundo, acima, meus irmãos, do coronavírus, de todo e qualquer outro quadro pandêmico, está aquele a quem seguimos e servimos, e a ele seja dada toda a glória, desde agora e para todo o sempre. Confie em Deus, que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Mais uma vez, uma palavra de Deus para nos fortalecer. Agradeço, louvo a Deus pela vida do diácono Felipe, assim como tantos outros irmãos da nossa igreja que têm trazido sempre palavras da parte de Deus para o nosso regozijo, para o nosso fortalecimento, para o nosso crescimento espiritual. Eu agradeço a todos que nos acompanharam durante todo esse momento e que aqueles que não puderam assistir, que vai estar no canal do YouTube da nossa igreja, que possam assistir também e se fortalecer com essa palavra. Logo mais à tarde, a partir das 17 horas, também vai haver outro culto online que vocês também possam acompanhar. Desde já, agradeço a todos pela presença, que Deus continue abençoando cada um, e que nos dê um restante de dia na sua presença, e que tudo que venhamos fazer seja tão somente para glorificar e engrandecer o nome do Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.